Sejam bem-vindas, bem-vindas nesse dia de hoje, com a bênção de uma chuva que caiu e que eu acho que ainda vai cair mais. Bem, ainda estamos em março e, como falei nas outras lives, em março nós vamos ter um circuito feminino, mas de uma outra forma, com uma outra abordagem. Essa abordagem está dentro daquilo que eu hoje vivo, que é a tradição indiana. Então, namastê a quem está chegando, o Carlos. E nós vamos hoje falar um pouco sobre a simbologia das deusas mitológicas. Na semana que vem eu farei uma abordagem sobre as gurus dos dias atuais. Não todas, mas aquela que eu tenho mais contato. E que já tive até um contato pessoal. Bem, quero começar mencionando um filme e que, se vocês tiverem oportunidade, assistam. O filme se chama Como Conhecer Deus. Tá disponível, esse filme está disponível, dublado e completo no YouTube. Por ser um filme antigo, fica mais fácil achar. Mas por que eu estou começando? Por que eu estou abordando esse filme? Porque há toques na vida, há momentos na nossa vida que nós somos tocados por alguma coisa. O Paulo Coelho, num dos livros dele, ele diz o seguinte, que durante o dia, num momento, uma porta se abre. Por isso que a atenção plena é tão importante. Porque naquele momento é uma possibilidade evolutiva. E o filme Como Conhecer Deus trata da história de um médico famoso, um médico indiano que vive nos Estados Unidos, em San Diego. Ele já é um senhor, mas ele veio muito jovem, ele foi muito jovem para os Estados Unidos. E lá ele relata as primeiras experiências dele como médico residente em um hospital. E depois a história de vida dele com a abordagem da sua trajetória na Índia. E uma das partes do filme é quando ele fala das influências que ele teve de infância com a mãe dele. E nessas influências ele fala que todas as noites a mãe dele, quando ele ia dormir, isso é uma coisa comum aqui também no Brasil, os pais contarem histórias para os filhos quando criança, antes de dormir. Aí tem duas coisas bem importantes. Primeiro, porque a história ela vai acessar o lado emocional, o lado direito do cérebro. E outra coisa, antes de dormir. Antes de dormir, o que nós pensamos, o que nós vivemos, será metabolizado durante o sono e reverbera no dia seguinte. Por isso que
há uma campanha enorme de que nós não acessemos eletrônicos, programas de TV, celulares antes de dormir, porque aquelas impressões elas vão ser alquimizadas durante o sono. E aí o que se faz, por isso que as orações, que é prática comum de muitas pessoas, os cânticos de mantra, porque isso vai purificar o nosso campo psíquico, tornando verdade, como se aquilo fosse lá dentro, cozinhasse e aparecesse no dia seguinte. Então ele disse que a mãe dele contava para ele filmes mitológicos, filme da mitologia hindu. E aquilo influenciou a vida adulta dele. E eu pensando nisso, já há um tempo que eu venho fazendo algumas observações, claro que sem críticas, toda a nossa vivência religiosa, mitológica, ela tem como conotação o sofrimento em si. Se você é de uma tradição cristã, como eu, o que eu vivi nessa tradição religiosa? Muitos contos, muitos exemplos, muitas histórias de sofrimento. E isso, claro, que hoje nós somos uma sociedade que cultua muito o sofrimento. E ontem eu entrei em contato com uma pessoa que lê um livro chamado Por que não nós? Porque sempre nós estamos vivendo isso. Por que isso é comigo? Por que eu estou vivendo isso? E normalmente nós entramos em sofrimento por tudo, porque isso permeia o nosso inconsciente. Então, os contos mitológicos, eles acessam o nosso inconsciente. E de uma criança que esse campo está limpo, ele vai sendo infestado. Bem, na mitologia hindu, o sofrimento não vira sofrimento, ele transmuta. Várias histórias, e é claro que com esse tempo pequeno, eu não vou trazer a história de cada deusa em detalhes. Eu estou fazendo uma leitura e vou comentar sobre algumas. Tem a deusa Sati, que foi a primeira esposa do deus Shiva. E essa esposa, quando Shiva foi se apresentar para o pai de Sati, ele que era um grande deus, ele foi com roupas de mendigo. E assim, sujo, mal vestido e com um grupo de amigos mendigos. Ele tinha uma intenção de não despertar os olhares da família de Sati. Então o pai odiou Shiva. E é claro que Shiva não era aquilo. Shiva era um grande rei, um grande deus. E aí ele rejeitou Shiva e a sua filha, em uma atitude rebelde, ela segue com Shiva. Bem,
o pai de Sati era um homem muito rico e organizou uma festa, uma grande festa. E nessa festa ele não convidou Shiva. E Sati ficou muito magoada. Aí, como ela ficou muito magoada, ela foi à festa sem Shiva e lá ela se atira numa fogueira. E Sati, ela vira cinzas naquela fogueira. Só que Shiva, muito triste, por ter perdido a companheira e com aquele gesto de fidelidade, os deuses, as divindades, né, fazem com que Shiva tenha Sati de volta em forma de Parvati. Então, Parvati é Sati. Então, compreendem o que isso acontece? Se você lê a história, Sati se matou, Sati acabou. Não. Sati transmutou. Então, é por isso que aquele povo, eles não têm uma concepção da morte como o fim, porque tudo transmuta. Imagina um povo que ouve essa história sempre. Não há sofrimento por muito tempo. As divindades são sempre de rostos muito alegres. E eu estou aqui contando uma história que é uma história simbólica. Não sabemos se existiu Sati, se existiu Parvati, se existiu Shiva, mas são elementos simbólicos, mitológicos, que acessam qualidades do nosso inconsciente. E aí, dentro do mundo feminino, nós vamos ter as divindades que representam aspectos femininos em homens e mulheres. Por isso que é difícil você ver. Às vezes, se você não vê um nome, se você não conhece a mitologia, você olha para aquela figura, você não sabe se é homem ou se é mulher. Porque como na live passada eu conversei sobre isso, esses elementos estão dentro dos seres humanos. Então, Parvati foi a grande esposa de Shiva, que gestou 2 filhos também mitológicos, Kartikeya e Ganesha. E aí é uma outra história que eu vou deixar de lado. Mas Shiva teve outras esposas. Aí logo a gente diz assim, que maravilha, Shiva teve outras esposas. Mas a gente sabe que tudo isso é apenas para simbolizar um outro aspecto. E uma delas é Durga. Durga é a deusa guerreira. Tem uma história que conta que ela pulverizou um exército com um fogo que saía de sua boca. Então esse exército virou cinza. Durga, ela tinha como veículo um tigre. Durga era uma mulher poderosa. E essa mulher poderosa é um arquétipo da mulher poderosa que está dentro de nós, da força que nós temos e que em algum momento ela é manifestada. É comum ouvirmos a história de uma mãe que levanta um carro para salvar um filho.
é comum ouvirmos uma história das mães que em zonas de fome, de miséria no mundo, elas conseguem alimento para os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Então, essa é uma manifestação na mitologia hindu dessa energia de Durga. Existe um outro aspecto que aí não está associado, ainda temos um aspecto associado a Shiva, que é a deusa Kali. A deusa Kali é uma deusa muito temida, porque ela corta cabeças e ela faz um colar de cabeças. E a representação dela, ela é uma deusa negra, com uma língua vermelha para fora e um colar de cabeça. Se eu tiver uma visão muito estreita, e se eu não tiver uma visão simbólica disso, eu vou ver isso como uma coisa literal, até como os povos antigos da Índia faziam. Eles cultuavam Kali e no início dos tempos cortavam a cabeça de pessoas para oferecer a Kali. E depois passaram, depois que tudo isso foi sendo afastado, cortavam a cabeça dos animais. Mas por que isso não é compreendido? Kali é a deusa que corta o ego humano, a arrogância, todas aquelas qualidades que os seres se colocam numa condição superior. Então, o que é a cabeça? A cabeça é o pensamento, a cabeça são as funções de direção do corpo. Então, ela corta para que possa viver o corpo, para que possa viver e acessar a alma. Kali, ela tem esse colar, e esse colar é o ego. Essas cabeças representam o ego. Por isso que é tão assustadora. O ego é uma instância nossa de relação com o mundo. Mas dentro do que nós estamos vivendo, e que também vivemos em outros tempos, o ego é uma cerca, é uma ponte, é uma casca que nos separa do nosso mundo interno, que separa da nossa alma. Então ele, em vez de ser um elemento de relação mundo e alma, ele passa a ser algo que corta a relação com a nossa alma e o nosso espírito. Kali também está relacionado com Shiva, porque Kali dá conta de acabar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que impede a evolução humana. Por isso que ela é uma deusa guerreira, por isso que Durga é uma deusa guerreira, porque é necessário muita força para combater o mal. Um outro aspecto e uma outra deusa, aí já uma deusa mais suave, uma deusa que ela se apresenta com aspectos mais sutis. Sarasvati ou Saraswati. É o mesmo nome, que algumas pessoas falam assim, outros falam assado, mas o importante é você conhecer a energia dessa deusa. Ela é uma deusa da sabedoria. A deusa Saraswati, ela se assemelha dentro da ciranda das deusas gregas a Atena. Então ela desperta a arte, a poesia,
a música. Por isso que ela se apresenta com uma vina linda na mão, que é um instrumento indiano de cordas e muito sutil. E Saraswati, ela tem parceria com o deus Brahma, que é o criador. Brahma é o criador. É aquele que dá origem a todas as coisas. E Saraswati, e como criador, a criação é sutil, a criação ela é generosa. Então, Saraswati também é um aspecto nosso. Assim como nós temos o aspecto Durga, forte, Kali, também temos esse outro aspecto. E eles precisam ser colocados no altar da nossa vida. Ao mesmo tempo que expressamos força, que faz parte de nós, é necessário a suavidade. E não como opostos, mas como uma inclusão. Na medida que desenvolvemos nossos dons artísticos e criativos, nós suavizamos o nosso ser e também acessamos a sabedoria necessária para o discernimento do bem e do mal e com nosso livre-arbítrio fazer escolhas. E ainda trazendo para essa live a deusa da beleza. Ela, na mitologia grega, ela tem a energia de Afrodite. E a deusa da beleza, ela não é só da beleza, ela é a deusa da riqueza, ela é a deusa do encantamento. Encantamento esse que faz parte de nós mulheres. Não um encantamento da forma que no mundo, na sociedade que nós vivemos, é usado um encantamento para venda, para ganhos. Não, um encantamento para o prazer, mas pelo nosso prazer. Então, uma mulher bonita, todas as mulheres, todos os seres são bonitos, porque o que faz a beleza não é o corte, o recorte externo. O que faz a beleza é a exalação de Ojas, que no Ayurveda é considerado o néctar da vida, aquilo que dá brilho. E esse brilho, ele vai existir independente da forma. Essa riqueza que Lakshmi coloca e que pelas mãos de Lakshmi vocês poderão ver essas imagens dessas deusas, tem de montão no YouTube, no Google, nesses chats todos tem essas deusas. E aí você vai ver ela derramando dinheiro pelas mãos, moedas de ouro. Essas moedas de ouro, elas estão associadas ao contentamento. Elas estão associadas ao bem-estar. Elas estão associadas a essa beleza que toda mulher possui. Porque elas são as que materializam a energia cósmica. Existe uma energia, mas quem materializa são as mulheres. Aqui nós chamamos essa energia de Shakti. Temos ainda variações e derivações dessas energias
muitas deusas, e algumas são muito conhecidas por elas entrarem sempre no nosso cotidiano. E uma delas é Radha. Radha é o feminino, é o lado mulher, é o lado amoroso, é o lado parceiro integrado de Krishna. E essa mulher que é a Radha, o Radharani, ela também tem todo um séquito, que são as gopis, que são as mulheres apaixonadas por Krishna. E aí é um símbolo muito interessante, porque é um amor além do ego. Elas não veem nada no mundo a não ser Krishna. E aí, quando elas veem Krishna, elas largam tudo e vão se estar com ele. Mas quem é Krishna? Krishna é a alma. Krishna é o amor. Krishna é a representação do amor. Então, quando Radha se casa e se junta a Krishna, ela se junta ao amor, que é aquilo que todos nós, seres humanos, deveríamos fazer. Um casamento com o amor. Temos também Sita, que faz parte do grande épico Ramayana. E se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais dessa história, existe é só botar lá no YouTube. O Ramayana é um desenho de toda a história de Rama e Sita, o grande rei Rama e a sua companheira Sita. Então essas mulheres são partes nossas. Porém, isso eu quero deixar bem marcado aqui. O sofrimento nesses mitos, nesses símbolos, são passageiros, porque tudo transmuta. Outra coisa também que nos dias atuais nos falta muito, que é acessar história com valores humanos verdadeiros, valores que vão mudar o ser humano e tornar ele mais feliz. Que um dos aspectos como pilar, um aspecto pilar do capitalismo, além de outro, é a inserção de mitos vazios. Então, mitos sem valores de caráter, sem valores de vida, apenas porque tem poder ou dinheiro. Eu vejo muito o que as crianças estão assistindo. E tudo bem, tem um certo aspecto que o bom caráter vence, nem sempre. Mas essa inserção de estar na vida partilhando e endeusando mau caratismo. Porque esse mau caráter, ele só está naquele lugar porque tem dinheiro ou poder. Então isso são os mitos da atualidade. Essa inversão, onde os valores de vida entraram como valores de morte. E nós que hoje somos pessoas mais velhas, pessoas adultas, pessoas que tiveram acesso a um conhecimento mais amplo, precisamos formar uma frente de luta contra
um sistema de morte. Quando eu trago essa mitologia das deusas, porque nós mulheres esquecemos que nós temos força, esquecemos que nós temos beleza e esquecemos que nós temos sabedoria. E por esquecer isso, nós nos subjugamos diante de certos valores que não nos alimentam. Ou então, nos colocamos numa posição de inferioridade. Isso porque, para o sistema que nós vivemos, ser mulher, portadora da vida, não interessa muito. Espero que com essa brecha vocês possam acessar a essa grandiosidade da mitologia hindu, que no caso hoje foi a mitologia e a história rápida de algumas deusas, que vocês poderão também aprofundar em seus dias e trazer isso para as crianças, porque as crianças estão se formando. Mas para isso, nós adultos precisamos compreender que nós não somos vítimas nessa existência. E as divindades, eu não estou aqui falando da forma literal, eu estou falando de símbolos. Porque tudo que se faz, tudo que se lê sobre mitologia, sobre símbolos, é de uma forma chapada, literal. E alguém chega e diz assim, aquele povo tem muitos deuses. E eu acredito que o povo também acha isso, mas não é isso. São aspectos simbólicos. E a gente só vai entender isso se compreender com a mente e com o coração. Namaskar. Até semana que vem.